Para confeccionar este gorro aqui, eu vou estar utilizando a lã molê, agulha circular de 4 milímetros, um marcador de ponto e também uma agulha auxiliar. Eu não vou repetir, não vou fazer tudo de novo essas carreiras com vocês, porque eu já ensinei como que faz esse desenho lá no vídeo das amostras, #4. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, eu fiz exatamente igual. No vídeo que eu ensino a fazer esta parte aqui, eu fiz com agulha reta, mas para fazer com a agulha circular, vocês vão fazer exatamente o mesmo padrão, porém vocês não vão colocar os 2 pontos de borda, tá bom? Porque vocês não vão precisar costurar. E antes de começar a fazer o desenho, eu fiz 3 carreiras do ponto barra 1 por 1, começando pelo ponto meia. É muito importante que vocês comecem pelo ponto meia, para que o desenho nesta parte aqui fique bem certinho. Então, quando vocês montarem os pontos na agulha e for fazer a carreira 1 do ponto barra 1 por 1, comecem fazendo o ponto meia. Então, aqui eu fiz as 3 carreiras do ponto barra 1 por 1, começando pelo ponto meia, e fiz as 15 carreiras do desenho, que eu ensino a fazer lá no vídeo da amostra, a partir da carreira 1. Lá no vídeo que eu fiz a amostra e ensinei como vocês tirarem a amostra tudo certinho, eu começo da carreira 0, tá? Mas para confeccionar este daqui, vocês comecem da carreira 1 daquele vídeo. Eu coloquei na agulha 100 pontos. Mas cada uma de vocês vai colocar a quantidade de pontos que vocês obtiverem fazendo os cálculos lá a partir da amostra, porque a quantidade de pontos que vocês vão colocar na agulha vai depender muito da lã que vocês vão utilizar, da agulha e também da tensão de ponto de cada uma de vocês. Então, eu recomendo vocês fazerem uma amostra para poder ver a quantidade de pontos que vocês vão colocar na agulha. Para essa lã, essa agulha e a minha tensão de ponto, eu coloquei 100 pontos na agulha. E lembrando também que a quantidade de pontos que vocês vão colocar aqui na agulha deve ser múltiplo de 20, porque para formar este desenho vocês usam 20 pontos. Então, como 100 é um múltiplo de 20, deu certinho. Caso a quantidade de pontos que deem nas contas de vocês não for múltiplo de 20, eu sugiro vocês arredondarem para menos. Por exemplo, se vocês tiverem obtido 110 pontos, 110 pontos não é múltiplo de 20, então tirem 10, porque 100 é um múltiplo de 20. Sempre arredondem para baixo, é uma dica aí que eu dou. Porque, às vezes, quando você arredonda para cima, o gorro fica muito folgado. E antes ficar mais apertado, porque com o tempo, as lãs que são 100% acrílica, elas cedem um pouco. Então, antes ficar um pouco apertado do que ficar largo demais. Então, agora, após vocês fazerem as 15 carreiras do desenho, vocês vão fazer uma carreira do ponto barra 1 por 1, começando pelo ponto meia. Tá bom? Então, eu vou terminar esta carreira e quando chegar aqui no marcador eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer a próxima carreira. Prontinho, terminei aquela primeira carreira. Agora, eu vou inverter os pontos, para que aqui fique uma linha, para que a gente possa dobrar essa barra aqui do gorro. Porque essa barra aqui é a barra que vai ser dobrada para ficar pro lado de fora do gorro. Então, apenas nessa carreira aqui, eu vou inverter os pontos. Então, eu estava começando pelo ponto meia, agora eu irei fazer ponto tricô. E no ponto tricô, farei ponto meia. Então, eu vou seguir assim até o final aqui da carreira, fazendo ponto tricô e meia, tricô, meia. E daí, novamente, tricô e meia. Então, eu vou inverter todos os pontos. Onde é meia, faço tricô. E onde é tricô, faço meia. Até chegar aqui no final da carreira. Quando chegar no final da carreira, eu não vou inverter novamente esses pontos. Eu vou trabalhar tricô e meia, por todas as carreiras.
tá bom? Então, eu vou inverter nessa carreira e depois eu não inverto mais. Eu apenas continuo seguindo os pontinhos, fazendo tricô em cima de tricô e meia em cima de meia. E daí, quantas carreiras eu vou fazer? Eu vou fazer até obter mais ou menos um total de 18 centímetros. Ou 17, 16. Aí vai depender do tamanho que cada um vai querer o gorro. Então, eu vou fazer aqui, vou crescer até uns 16, 18 centímetros. E quando tiver crescido, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer as carreiras de diminuição deste gorro. Vocês façam aí também, é bem simples, é só vocês fazerem um ponto barra um por um, começando sempre pelo tricô agora, até atingir o tamanho desejado. Terminei aqui, cheguei na altura que eu quero que o meu gorro fique e agora vou fazer as carreiras de diminuições. Para atingir essa altura, eu fiz um total de 38 carreiras e ele ficou com um tamanho de 17 centímetros. Daqui da linha em que fizemos o vinco até ali a última carreira que eu fiz, ficou com 17 centímetros. Então, para obter este tamanho de 17 centímetros, eu fiz 38 carreiras. Agora, eu preciso separar os pontos das diminuições. Nós vamos fazer 4 diminuições. Então, vamos lá. Eu tenho 100 pontos. Vou tirar 4, porque são 4 diminuições. Vou ficar com 96 pontos. E agora, vou dividir por 4, também porque são 4 diminuições. E isso daqui vai dar um total de 24 pontos. Então, isso significa que aqui no nosso gorro, eu vou ter estes 4 pontos que separamos, porque são os pontos das diminuições, e cada partezinha dessa daqui, eu terei 24 pontos. Então, eu tenho que contar 24 pontos, colocar um marcador no 25º ponto. 24 pontos, marcador, 24 pontos, marcador, 24 pontos, marcador. E é exatamente isso que eu farei agora. Aqui, né, no início da carreira, então, aqui no início da carreira, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Neste ponto aqui, que é o 25º, eu vou colocar um marcador. Agora, irei contar mais 24 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nesse daqui, vou colocar outro marcador. No 25º, ó, tem 24 pra cá. Esse daqui é o 25º, então, vou colocar um marcador nele. Agora, a partir do próximo, eu conto mais 24. Vou fazer isso e por mais 2 vezes, para colocar os 2 marcadores e já volto. Então, eu coloquei todos os marcadores e ficou assim deste jeito. Reparem que esse daqui ficou aqui nesse último pontinho. Não tem problema, tá bom? Mas se vocês acharem melhor esse marcador não ficar aqui no último ponto por causa das diminuições que vamos fazer e quiser colocar ele, por exemplo, nesse daqui, então basta vocês colocarem nesse e irem colocando os outros marcadores também sempre para a direita, tá bom? Mas lembrem-se que entre um marcador e outro deve-se ter 24 pontos. Nesse caso aqui que eu tenho 100 pontos. Tá bom? Se vocês tiverem mais ou menos, aí vocês devem fazer essas continhas que eu acabei de fazer. Então, agora vamos começar as carreiras de diminuição. Essas carreiras são bem simples. Elas serão feitas da seguinte forma.
Até chegar um ponto antes do marcador, o marcador está bem aqui. Então, até chegar nesse ponto aqui, nós vamos fazer ponto tricô e ponto meia como o ponto se apresenta. Então, daqui até este ponto, eu vou tricotar ponto, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, até chegar nesse daqui. Quando faltar um ponto para chegar aqui no marcador, eu vou trabalhar uma diminuição de 3 pontos nesses 3 pontos. Ou seja, um ponto antes do marcador, o ponto do marcador e um ponto após o marcador. Neste caso aqui, eu vou pegar um ponto após o marcador, o ponto do marcador e um ponto aqui da próxima carreira. Então, eu vou fazer aqui esses 23 pontos e quando eu chegar nesse daqui, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer essa diminuição de 3 pontos. Então, eu cheguei aqui no meu marcador e tem aqui um ponto antes do marcador, o ponto do marcador e um ponto depois o marcador. Essas diminuições, independente se aqui for 2 pontos em tricô e o do meio em meia, ou se for como está esse daqui, 2 pontos em meia e o do marcador em tricô. Independente, nós sempre vamos fazer ela como uma diminuição de 3 pontos em tricô. Por quê? Porque esse daqui é o avesso, é o nosso avesso, certo? E se nós fazermos todas as diminuições em tricô, o nosso direito vai ter as diminuições em ponto meia e vai ficar mais leve. Se nós fazermos sempre essas diminuições em ponto meia, aqui elas vão aparecer como ponto tricô e aí vai ficar mais marcada. Se vocês gostarem de uma diminuição mais marcada, então vocês façam em ponto meia. Eu gosto de uma diminuição mais leve, então vou ensinar para vocês as diminuições em tricô. Para fazer em ponto meia, essas diminuições, basta vocês pegarem esses próximos 3 pontos antes do marcador, o ponto do marcador e o ponto após o marcador, deste jeito aqui, pela alcinha de trás e fazer um ponto meia. Aí, vai ser uma diminuição em meia, deste lado que é o avesso, e do lado correto, do lado direito, vai ficar como uma diminuição em ponto tricô bem marcado. Então, vou fazer aqui a diminuição em ponto meia, em ponto tricô, quer dizer. E daí, essa diminuição de 3 pontos, faremos ela pegando os 3 pontos pela alcinha da frente. Vamos dar uma laçada na agulha e tirar da agulha. E assim, estaremos fazendo uma diminuição de 3 pontos no tricô. Deste jeito aqui. Agora, vamos continuar tricotando até chegar ali no próximo marcador. Basta vocês tricotarem como os pontos se apresentam. Então, esse, ó, se apresenta em tricô, eu faço tricô. Este se apresenta em meia, farei meia. Tricô, meia. E assim, eu vou ir tricotando até chegar ali naquele marcador. E quando eu chegar, eu volto para mostrar para vocês como fazer novamente esta diminuição. Cheguei aqui novamente, deixei, como sempre, um ponto antes do marcador, porque irei usar ele. E agora, este marcador está entre 2 pontos em meia. Não importa. Eu farei essa diminuição em tricô novamente. Então, desse jeito, pegando esses 3 pontos pela alcinha da frente e fazendo o ponto em tricô. E agora, eu vou repetir, fazer ponto sobre ponto. Quando chegar aqui nesse marcador, eu faço a diminuição de 3 pontos em tricô e vou ir fazendo isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, reparem que tem aqui um pontinho antes, o ponto do marcador
E o próximo ponto que vocês vão pegar para fazer essa diminuição é o primeiro ponto da próxima carreira. Então, se vocês já quiserem tirar esse marcador daqui e colocar aqui para facilitar, podem. E aí, aqui vocês vão ter que fazer uma diminuição, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira. A carreira 2 da diminuição é uma carreira de ponto sobre ponto, então vocês não vão fazer diminuição, vocês apenas vão tricotar os pontos como eles se apresentam. E aí, sim, na carreira 3, será uma outra carreira de diminuição. Quando vocês acabarem de tricotar a carreira 2, quando vocês estiverem tricotando e tricotar neste ponto aqui, que é o ponto da diminuição, caso vocês queiram tirar o marcador daqui e colocar aqui, para poder facilitar a próxima carreira, que seria a carreira 3, que vai ser uma carreira de diminuição novamente, vocês podem fazer isso. Agora, se vocês tiverem facilidade em ver que é este ponto aqui, que é o ponto do marcador, que tem a diminuição, podem deixar ele aqui até o final, não tem problema. Então, eu vou repetir essa sequência fazendo a carreira 1 de diminuição, as carreiras ímpares com diminuições e as carreiras pares, apenas fazendo ponto sobre ponto, até eu ter um total de apenas 3 pontinhos entre os dois marcadores. Então, vou fazendo uma carreira de diminuição, uma carreira não. As carreiras de diminuição serão as carreiras ímpares, porque, ó, essa carreira que foi a primeira carreira da diminuição é o número 1. A 2 não vai ter diminuição, a 3 vai ter diminuição, a 4 não vai. Então, vocês vão seguir essa sequência até terem 3 pontos. Então, eu irei fazer aqui essas minhas carreiras para finalizar o gorro. E quando eu tiver faltando esses 3 pontinhos, eu volto para mostrar para vocês e também para poder mostrar para vocês como iremos finalizar este gorro. Cheguei aqui, por fim, ficaram 4 pontinhos entre os marcadores. Não ficaram 3, tá bom? Ficaram com 4 pontos entre os marcadores. Então, aqui eu fiz assim, da carreira 1 até a carreira 9, a partir das diminuições, eu fiz intercalada. Ou seja, a carreira 1 fiz diminuição, a 2 não. 3 fiz a diminuição, na 4 não. 5 fiz a diminuição, na 6 não. Na 7 fiz a diminuição, na 8 não. E na 9 eu fiz a diminuição. A partir das carreiras 10 até a carreira 15, eu fiz todas de diminuições. Aí eu não intercalei, ou seja, a carreira 10, 11, 12, 13 e 14, eu fiz apenas de diminuições. E daí, eu cheguei aqui com 20 pontos. Chegando aqui, ela ficou de um tamanho bom, por isso que a partir da carreira 10, eu não fiz mais carreiras de ponto sobre ponto, porque senão ia ficar grande demais esse gorro. E as diminuições em tricô ficaram bem assim. E assim que eu terminar esse gorro, eu mostro como elas ficaram as diminuições lá do lado avesso. Então, agora vamos finalizar. E como que eu irei finalizar agora? Então, vou passar esses pontos para uma agulha de tapeçaria. Então, vou cortar um pedaço do meu fio para poder estar fazendo este arremate. Cortei um pedaço não muito grande, tá? Porque são poucos pontos que tem aqui na minha agulha. Agora, vou colocar este fio na agulha de tapeçaria. E todos os pontos que estão aqui, eu vou passar para esta agulha de tapeçaria. Já posso tirar todos os marcadores, porque não irei mais usá-los. E aí, também, né, para facilitar o nosso trabalho. Vou colocar os pontos todos bem aqui na pontinha da agulha. E agora, eu vou passar os pontos para essa agulha de tapeçaria.
Após passar todos os pontos para a agulha de tapeçaria, eu vou puxar para poder fechar bem o buraquinho aqui de cima, ó. Puxem bem, bem apertado, ajeitem bem, que ele vai ficar bem fechadinho. E agora eu vou passar mais uma vez por esses pontinhos para que fique bem arrematado, para que fique bem firme e não desmanche. Então, agora é só vocês olharem aí aqui neste miolinho que formou e passar novamente a agulha entre os pontinhos. Não é difícil, tá? É uma coisa bem fácil, como vocês estão vendo, bem simples. E é só vocês irem passando novamente. Chegou aqui no início, dá mais uma puxadinha. E agora, eu vou fazer um nó só para garantir. Eu gosto muito de fazer esse nó, porque daí eu sei que vai ficar bem arrematado. Como é o avesso, essa parte aqui é o avesso, então eu faço por aqui mesmo esse nó. E vou passar aqui a agulha para poder arrematar esse resto de fio. Para poder escondê-lo, passo por alguns pontinhos. E agora, passo ele pelo outro lado e subo. Deste jeito aqui. E agora sim, eu corto aqui a linha. E terminei o nosso gorro. Então, o nosso gorro ficou assim deste jeito. Ficou bem lindo, eu amei esse gorro. As diminuições ficaram assim, e do avesso, elas ficaram assim. Se acaso vocês quiserem que essa parte aqui das diminuições fiquem na frente, então basta vocês fazerem as diminuições de 3 pontos em meia, ao invés de fazer em tricô. Mas é assim que o nosso gorro fica, muito fofinho, amei esse gorro. Esse desenho aqui da barra eu achei muito chique. E é isso. Aqui em cima, ó, ele fica bem certinho, um acabamento bem perfeito. E caso vocês queiram colocar aqui um pompom, também vai ficar muito bonito. Eu não sou muito fã de pompom, então eu não vou colocar. Mas pra quem gosta, né, pra quem é fã dos pompons, pode colocar, que fica muito fofinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo. Também não se esqueçam de deixar o seu comentário para eu saber do que vocês estão achando dessa videoaula, o que vocês acharam, se vocês gostaram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários também, que assim que possível eu estarei respondendo a todas vocês. E se você ainda não é inscrita no canal, não se esqueça de se inscrever nesse canal e de ativar o sininho para que você possa receber as notificações de toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado de confeccionar este gorro junto comigo e até o próximo!